sem palavra não significa nada. Presença sem palavra é apenas discurso. E palavra sem presença, palavra sem presença é apenas discurso. E a presença sem a palavra não passa de silêncio. Eu posso até ter um princípio, mas não estar vivendo baseado na palavra. A verdade. A Bíblia fala que tem que ter graça, mas a graça sem verdade vira bagunça. Nós precisamos da verdade. Em tudo, nós precisamos da verdade. Não dá para ir longe sem a verdade. Então, nós iniciamos segunda-feira falando sobre verdade. Porque tem a verdade conhecida, tem a verdade escondida, tem a verdade ignorada e tem a verdade desconhecida. E nós precisamos passar por elas. Eu creio que nós somos os novos João Batistas deste tempo. Nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor. Eu creio que nós precisamos de mais de discernimento, porque tem muitas fontes contaminadas. O que mais temos nos dias atuais são fontes contaminadas. Uma teologia contaminada. Um evangelho contaminado, porque o evangelho não muda, mas a forma de pregar muda. O que tem sido apresentado e oferecido às pessoas como uma fonte de mudança e de salvação sem cruz, sem passar pelo princípio da cruz, sem passar pela cruz. É o que muita gente quer. Mas se não passa por Jesus, se Ele não é o centro, não está no centro, são cisternas rotas. É cavar cisternas rotas. Nós vamos ver a quantidade de pessoas, não vai dar para citar todas, mas podemos citar, por exemplo, Saul e Absalão, duas figuras importantíssimas. Imagina o tamanho do potencial frustrado. Imagina esses homens curados. Imagina eles sarados. O que eles teriam feito em prol do reino de Deus e por pessoas? Mas porque eles permitiram fontes contaminadas, e a Bíblia fala que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nós podemos ver homens que não guardaram o coração, que beberam de fontes contaminadas, que permitiram a contaminação no coração e perderam o destino. Quanto potencial frustrado, quanto potencial jogado no lixo.
criaram inimigos imaginários, geraram problemas por conta da contaminação. Eram pessoas doentes, mas que não buscaram ir na fonte do problema, na raiz do problema. Qual era a questão? Eles não foram no profundo, e aqui está o problema de muita gente. Não ir no profundo, nós precisamos ir para áreas mais profundas. E parar de ignorar o que Deus está falando. Porque você vai ver a unção de Elias foi dobradamente para Eliseu. A unção era a mesma, mas o vaso não era. E aí, Malaquias profetiza sobre a unção de Elias, trazendo o quê? Reconciliação. E aí vem João Batista, no poder de Elias, no espírito de Elias, trazendo uma palavra de reconciliação, preparando o caminho do Senhor, trazendo uma palavra de arrependimento. A unção, o espírito era o mesmo, mas os vasos diferentes. O manto, quando Elias foi tomado, caiu. E Eliseu imediatamente pegou o manto. E ele bate nas águas do Jordão, que representam transição, e as águas se dividem. Ele pegou o manto. Ele queria aquele manto. O manto caiu e ele pegou imediatamente. E tinham outros discípulos de profetas. Ele o pegou. Ele deu valor àquilo. Ele perseguiu aquilo. O que acontece quando você recebe essa unção e a honra? Você faz coisas inacreditáveis. Mas o que acontece quando você recebe essa unção e a desonra? Esse vaso é destruído, que é o que eu tenho visto acontecer com gente. Deus derrama a unção, Ele deixa o manto cair. Mas tem gente que não honra. E é por isso que você vê a destruição. Eliseu honrou e teve dobrada daquela unção. Malaquias profetizou sobre ela, e João Batista veio, mas veio que veio tinindo. Na unção de Elias. E fez um trabalho extraordinário. Então, quando a gente entende essas coisas, nós vamos mais fundo, porque a unção que me levanta, que me reconcilia, que me transforma, quando eu a honro, também é uma unção que pode me destruir. Quando eu a rejeito, eu a desprezo. Então, o texto base que eu vou usar aqui é o de 2 Reis 2, porque quando o Elias é levado, e Eliseu começa o seu ministério, o Senhor acabou fazendo com que Jericó, inacreditavelmente, fosse
um centro de grandes movimentos. Jesus fez grandes coisas em Jericó. E nós vemos o ministério dele começando exatamente sarando as fontes. E quem foi comigo ainda a última vez para Israel, bebeu dessas fontes e elas permanecem saudáveis até hoje. Porque o que o Senhor cura permanece quando você toma posse disso. E é forte demais. Jericó aqui representa um potencial frustrado. Eu vou ler o texto. Que tem tudo, é bem localizada, tem tudo para dar certo. Mas as fontes são contaminadas. Por favor, você não vai perder. Você veio aqui para mudar. Essa palavra, ela veio para mudar a sua vida. Mudando o que está dentro de você, colocando luz. Deus não quer nenhum potencial frustrado. Porque algumas pessoas, elas estão aqui como Saul e Absalão. Gente que nunca foi curada. Que fala do princípio, mas a fonte é a amargura. Eu ouvi uma história de uma mulher que ela fez vários votos, promessas dentro dela, porque ela era fruto de prostituição. As mulheres da família dela, começando pela bisavó, a avó, a mãe, foram muito férteis, mas uma foi repetindo a história da outra. A mãe dela era prostituta. Isso era um padrão que vinha se repetindo. E elas tiveram muitos filhos, um de cada pai, e elas davam os filhos. Ela mesma tinha sido criada pelos avós. E ela foi fazendo votos que ela nunca seria daquele jeito. E ela queria se desvencilhar daquilo de todo jeito. E a primeira coisa que aconteceu foi que com 17 anos ela teve o primeiro filho dela. Aquilo já começou a mostrar que, na verdade, o que você critica é o que você atrai. O que você condena, mas não é uma condenação com base saudável no princípio, porque teu filhos de um casamento estruturado, que todos sejam do mesmo pai, isso é princípio. Isso é princípio, não adianta correr disso, isso é princípio. Mas ela descobriu que a boca que falava e defendia um princípio não era o princípio, na verdade, era a amargura. Ela falava no tom de amargura. Então, quem ouvia, parecia que era alguém que estava defendendo o que era certo, e é certo. O princípio está certo. Mas a fonte era contaminada. O que falava ali não era uma fé em Deus, a fé na verdade, mas a amargura. Porque ela rejeitava as mulheres da família dela. Ela queria distância das mulheres da família dela. Tanto que quando ela tomou uma certa independência, ela mudou para muito longe. Bom, o tempo vai passando. Ela não entendeu uma coisa.
que a moral, ela, do povo, é de acordo com Deus que a pessoa serve. Você vê a moral de Israel, a conduta de Israel, alinhada com Deus que Israel estava servindo. Quando eu vejo a moral de uma pessoa, a conduta dela desalinhada, a primeira coisa que eu quero saber é que Deus ela está servindo. E se uma pessoa está servindo a Moloque, pode saber que ela vai sacrificar os filhos dela. Ela vai matar os filhos, ela vai sacrificar. Se ela serve algum deus de Amon ou de Moabe, ela vai partir para a imoralidade. Porque esses deuses, você tem que buscar a raiz disso, a fonte disso. Ló. Morando perto de Sodoma, vai para dentro de Sodoma, corrompe tudo. Enfim, não dá para entrar nisso tudo. Eu vou ter que transformar uma história longa em algo mais curto, porque isso aqui é profundo. E aí o tempo passa. Ela se casa, está mais velha, mas ela não tinha promessa de ter mais filho, não é nada disso, mas ela chega para Deus e fala, eu queria um filho agora. Eu queria um filho. Ela não era estéril, porque ela tinha um filho, e ela chega para Deus e fala, as mulheres da minha família são muito férteis, tiveram muitos filhos, eu não sou estéril, porque eu já tive um filho. Por que eu não gero mais? Ela não conseguia gerar. E todos os diagnósticos eram assim, impossíveis. Impossíveis, não vou nem contextualizar, eram impossíveis. Para ter noção, para ela ter um filho, tinha que ser com o óvulo de uma outra pessoa, de uma outra mulher. E assim, era impossível. Totalmente impossível. E ela, incomodada com aquilo, ela foi até Deus. E Deus trouxe para ela revelações profundas sobre ela. Ela ouviu no espírito dela, você desonrou as mulheres da sua família. Você fez votos, você se colocou como superior a elas. A esterilidade que está na sua vida é porque você bebeu de fontes contaminadas. Você falou e defendeu um princípio, mas a fonte era amargura, não era fé no princípio. Era amargura, era revolta que estava lá dentro. Sabe quando você defende, você até faz uma boa pregação, e quem olha é a boca de Jacó, mas na verdade as mãos são de Esaú. O princípio que você defende está certo, mas não é pela fé. O que você fala é pela amargura, é pela ferida, é pela rejeição. Na verdade, você quer ferir usando um termo santo. Porque você pode usar os princípios bíblicos para machucar. Vamos lembrar que tanto Jesus quanto Satanás usaram a mesma fonte, só que com intenções diferentes, que foi a palavra de Deus. Naquela tentação no deserto. Satanás não usou de outra coisa, ele usou da palavra. Só que qual era a intenção dele?
Vamos lembrar que a pitonisa, ela não falou mentira, mas o espírito que estava nela era da mentira. Você precisa entender isso aqui. E quando a fonte não é curada, se as fontes do nosso coração não são curadas, você se torna um potencial frustrado. De novo, imagina Saul curado, Absalão curado. Imagina. Homens que a Bíblia fala que eles eram, começando pela beleza, lindos, até a planta dos pés de Absalão era bonita. Até os pés dele. Está escrito, você fala assim, bicho, está na Bíblia. Saul, a Bíblia fala que ele era sem igual. Ele era sem igual. Mas o adoecimento do coração, feridas não curadas, não tratadas, fontes contaminadas, nunca curadas, destruíram com o destino deles. Completamente. Então, essa mulher, ela descobriu que a esterilidade que estava na vida dela era por conta do coração dela. E algumas pessoas, porque o Espírito Santo me falou claramente quando ele foi me levando para essa palavra, que algumas pessoas estão como Jericó, um potencial frustrado, por conta das fontes contaminadas. Que algumas pessoas, a esterilidade da vida delas está totalmente relacionada à amargura do coração, ao coração, às fontes doentes e contaminadas do coração. Então, isso dá muito assunto, porque você vai precisar de muito discernimento para descobrir as fontes contaminadas que chegam até você, as fontes contaminadas que já estão contaminando. Nós temos que discernir os tempos são maus. Onde o que mais temos são fontes contaminadas. As pessoas estão adoecidas. Você vê uma geração doente. E eu poderia ter trazido aqui, até para ilustrar, mas imagina, vários óculos. Então eu boto, você vê com lentes. E quais são essas lentes? Alguns estão vendo, as lentes da rejeição. Tudo que ele vê é com as lentes da rejeição. Alguns, tudo que ele vê é com as lentes da amargura. Outros, tudo que vê é com as lentes da inferioridade. Outros, tudo que vê é com as lentes da malícia. As lentes que essa pessoa usa dá a ela uma perspectiva, dá a ela uma visão distorcida e ela reage com base nessas lentes.
E se essa pessoa não busca essa cura, não adianta. A palavra vem, bate e volta, vem, bate e volta, vem, bate e volta. Não é falta de palavra. Alguns estão pregando, mas até a pregação que ele faz é com base nas lentes da ferida que ele carrega. E aí ele fracassa como ministro, ele fracassa como liderança, ele fracassa como pai, ele fracassa como mãe, ele fracassa como profissional. Ele vai fracassando, porque ele ainda não usa as lentes de Cristo, da redenção, do coração redimido, restaurado, perdoado. Alguns, as lentes são da culpa, da condenação. Ele enxerga tudo com essa perspectiva. As lentes do orgulho, que na verdade a pessoa, ela se vê como nada, mas aqui fora ela tenta mostrar uma coisa que na verdade é uma farsa. Vamos ler o texto. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, bem situada. Como o Senhor pode ver, o senhor está vendo? Então ele estava vendo. Porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam-me um prato novo, porque o princípio não muda, mas a estratégia muda. Derrubar as paredes, os muros de Jericó, demandou o princípio da obediência. Mas ali Deus usou a estratégia de dar as voltas. Jesus usou o mesmo princípio, mas com estratégias diferentes. Você vai ver que ele curou cada cego de um jeito. Não foi? Um deles, ele fez barro com a saliva dele, cuspiu, fez barro, passou no olho. O outro, ele só disse: ué, tua fé te curou. Então, ele usou de estratégias diferentes. E nós precisamos de revelação na nossa vida. Porque o princípio não muda. O que é Bíblia, o que é bíblico, não vai mudar. Mas, às vezes, Deus vai usar uma estratégia. E Ele vai te guiar, usando te dando uma revelação de uma estratégia. Aqui foi o prato novo, que também simboliza não só essa estratégia, mas esse padrão novo. Ponham nele sal. Sal continua sendo a mesma coisa. A palavra que cura, o testemunho por vivê-la. Nós somos o sal. Mas você só é sal quando você vive a verdade. Você honra a verdade. Então, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então, Eliseu foi até a fonte. Ele não ficou lá, olhando para os danos, para as consequências. Ele foi na causa. Ele foi mais profundo. Porque parece, você quer se convencer, alguns, né, que o problema é esse, dando uma resposta natural. E muitas vezes o que Deus está dizendo é que o que você agarrou, pegou como verdade,
Não é. Existe uma causa real. Existe uma causa real. Mas é mais fácil você culpar o que você está vendo. Você olha para os danos, você vai, o médico fala, não, é porque você fez isso, não, porque o problema é esse aqui, você ouve aquilo, e muitas vezes, ou, não, o problema que você está vivendo agora, a dificuldade aí nas finanças, é o governo, é não sei o quê, e não estamos tirando nada disso. Mas espera aí, eu estou apagando uma quantidade imensa de promessas. Promessas que me garantem uma vida plena. Para cada uma eu já tenho um sim, um amém. Mas é óbvio que para algumas pessoas é mais fácil ela usar o discurso natural. Porque ele não quer ir para a nascente, ele não quer ir para a fonte. Ele não quer mexer em algumas coisas. Ele não quer acreditar que a raiz do problema é espiritual e é mais profunda do que essa coisinha rasa aqui, ó. Então ele pega, Eliseu foi até a fonte, jogou o sal da palavra, na água, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Então o problema ia se resolver de forma sobrenatural, espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse do domingo e vou repetir, eu não sou contra, não estou aqui para criticar facilitadores. Mas nada na face da terra não tem esse capaz de curar as fontes do coração, senão Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. Você pode ouvir sobre tudo, ter coerência, aquilo ser maravilhoso, mas ninguém é capaz de fazer uma outra pessoa perdoar ou sair de um lugar, de um fundo, de um lamaçal de amargura, se não tiver algo muito maior. Fontes naturais te levam até um ponto. Depois disso, meu querido, se você não se agarrar a algo mais profundo, que é a fé na palavra, no Senhor, a cura que provém dele, você perde sua vida. Ei, Absalão, antes de ir para matar o pai, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. O que tem de gente oferecendo sacrifícios ao Senhor, mas no coração a intenção dele é matar, é usurpar, é violentar, porque ele violentou 10 das concubinas do pai de uma vez só. É tentar humilhar o pai. Absalão não falava mal do pai dele. Ele não falava mal de Davi. Mas ele ficou 4 anos na porta da cidade, se colocando como a solução de todos os problemas. E quando ele se colocava como a solução dos problemas que ele faria diferente, ele já estava apontando, mandando uma mensagem contra a liderança de Davi. E isso custou caro para ele. Custou muito caro. Aquilo encurtou os dias dele. E Saul? Saul, quando ele agora usa como fonte o povo, ele busca direção no povo.
e por fim numa feiticeira, qual foi o fim dele? O fim dele foi enlouquecer ainda mais, se suicidar, terminar derrotado pelo inimigo que ele foi levantado para derrotar. Porque ele agora já não bebia daquela fonte que transformou seu coração. E ele se tornou um cara dissimulado, invejoso, derrotado, um potencial frustrado. Então Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Está vendo? Você pode tentar tudo. Como eu vejo gente que já tentou tudo, já passou por tudo. E métodos e terapia disso, e fez isso, e tomou aquilo, e buscou não sei aonde, e fez o curso tal, e fez não sei o quê, e tem o currículo tal. Só que a amargura, as fontes contaminadas, fazem com que ele seja um potencial frustrado. E a pessoa trabalha em busca de tudo que está aqui fora, mas ela não vai na raiz do problema e não entende que essa cura é espiritual. Tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem esterilidade. Quando o homem de Deus joga o sal da palavra, ele libera uma palavra que acabou. A partir de agora, esta fonte, ou estas fontes não seriam mais causadoras de mortes e esterilidade. Lembra do caso da mulher? Quando ela descobre, então, o Espírito Santo revela que ela tinha passado a vida com uma amargura em relação às mulheres da família dela, e uma arrogância de que ela podia fazer melhor e que ela ia fazer melhor. Ela descobre que ela defendia o princípio estava certo, mas não era pela fé, era pela amargura, era pela ferida. Ela descobre que ela desonrou, porque o contexto dela já era diferente, ela tinha conseguido sair daquilo, e as outras não, e ela se colocava como superior. E o Senhor mostrou para ela que a esterilidade da vida dela, do físico dela, que tinha causado trompa para cima, não sei mais o quê, que essa trompa como um bracinho, então ela tem que estar aqui para poder pegar o óvulo, mais para cima como é que ia pegar? Assim, as sentenças, os diagnósticos eram assim, terríveis, que tinha esse problema, que tinha aquele outro problema. Era 1 milhão de problemas. Os exames sentenciaram ela um monte de coisas. Quando o Espírito Santo fala com ela, e ela se arrepende, e ela perdoa as mulheres da família, vai até a mãe, porque as outras, a avó, a bisavó já tinham morrido, e se reconcilia, pede perdão, quebra todas aquelas promessas, aqueles votos que ela tinha feito, quebra aquela desonra. Quando isso aconteceu, parece-me, que no mês de janeiro de um determinado ano, no início de março, ela descobre que estava grávida. Aos 42 anos, 20 anos depois de ter tido outro filho, sem gerar, sonhando com
exames, pilhas de exames que sentenciaram à esterilidade. Quando ela responde à revelação que o Espírito estava dando para ela, e vai, e limpa, e joga sal na fonte, o sal da palavra, ela é curada da esterilidade, porque ela não era estéril. Ela nunca foi estéril. Não tinha uma estéril na família dela. Tinha fontes contaminadas. Quem está entendendo? E aí você pode, abre o leque. Porque às vezes a esterilidade da sua vida pode ser física, pode ser sentimental, pode ser profissional, eu não sei. Pode ser ministerial, eu não sei. Talvez tenha uma área na sua vida que está estéril, ou talvez já várias áreas que essa esterilidade está se estendendo para outras áreas, e você sabe que você tem tudo. Você talvez tenha conhecimento na área, você tem capacidade, você tem um bom currículo, mas você não tem resultado. Talvez, falando agora literalmente, uma esterilidade numa mulher ou num homem, talvez os exames dizem que não tem nada, ou não importa o que eles dizem. Como que a trompa dessa mulher estava um bracinho para cima, e como que estava? Ela tinha já gerado, todo mundo da família. Como que a pessoa fica esses anos todos? E quando ela vai mais fundo, ela vai atrás daqueles resíduos que talvez ela simplesmente ignorou. Qual é o problema real? Qual era o problema real? A amargura, fonte, um coração contaminado. E eu sei. Por que Deus está mandando essa palavra? Porque segunda-feira eu sei o que Deus mandou fazer aqui. Eu sei o que Ele derramou aqui. Mas, espera aí, a unção você tem. Eu creio que mantos caíram. Eu não sei quem é que pegou, mas alguns devem ter pego. Agora eu tenho que honrar isso que eu recebi. Porque o que eu não honro me destrói. O que eu honro me levanta. Entendendo que a unção eu tenho, o manto eu tenho. Deus me abriu um portal. Então chegou a hora de eu ir na raiz do problema e eu não levar isso comigo para o meu ano novo. Eu não posso mais carregar isso comigo. E Jericó foi completamente curada. Completamente sarada. Tornei saudável estas águas e ela não será. Ele liberou a palavra, jogando o sal da palavra. Tornei saudável essas águas. Essa fonte, ela não será mais causa de morte nem esterilidade. E aquela água ficou saudável.
Até o dia de hoje, é verdade. Quem já foi lá viu que as águas... Você sabia que as águas de Jericó são consideradas as melhores águas da nação? Eles dizem que as melhores fontes de água estão em Jericó, sendo que as fontes de Jericó eram contaminadas. As fontes de Jericó eram contaminadas. E agora, quando você faz a coisa certa, você crê e vai, aquilo cura e permanece. Pois as águas consideradas as melhores fontes de Israel são as fontes de Jericó. Porque um dia, um homem de Deus pegou o sal num prato novo e foi lá e lançou na fonte. Curou a fonte. Quando a fonte foi curada, o que era sinônimo de morte e esterilidade se tornou agora o sinônimo de cura, de vida, de bênção, de fluidez, de vitória. É o que Deus faz. E Ele manda a palavra dEle, e ainda Isaías 40 fala, console o meu povo, porque eu creio que o Senhor está mandando a palavra, e o profeta foi lá para consolar, para curar, porque quando Deus cura, Ele está consolando. O consolo de Deus é um consolo curativo. Ele chega mudando a situação. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. Há um tempo determinado para tudo. Chega aquele momento que o Senhor encerra. E recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Quer dizer, você já pagou pelo que você fez. Agora é hora de consolo, agora é hora de cura. Você plantou, a colheita não foi boa, mas agora está encerrando. A palavra não vem por acaso. Uma voz clama. Está aqui clamando. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Nós estamos aqui para preparar, para o que Ele vai fazer. Quando Eliseu vai até a fonte, lança o sal, ele preparou um caminho que chegou até nós. Porque você pode ir lá e você vai ver que as fontes são boas. Elas permanecem saudáveis e como as melhores águas da nação. Como que um negócio, presta atenção, que um dia foi a pior coisa, matou, deixou a terra estéril, úteros estéreis, levava a abortos, levava a mortes de crianças, de adultos, e agora se tornou famosa por serem as melhores fontes. Fontes contaminadas que foram curadas se tornaram famosas. Elas têm fama de serem as melhores fontes. As melhores fontes da nação são as fontes de Jericó. As melhores fontes. Porque aquelas fontes contaminadas fazia com que aquele potencial fosse minado. Está entendendo? Você está recebendo da forma revelada para você, para você, para você. Potencial. Os homens disseram, a cidade é bem situada, o senhor pode ver, tem tudo para dar certo. Não é o que a gente vê em algumas pessoas? Elas têm tudo para dar certo. Algumas famílias, você olha, você está aqui, você olha e pensa assim, a gente que lida com a dor das pessoas, com o sofrimento, às vezes você olha para um caso e você pensa assim, meu Deus,
Se tem alguém que tem tudo para dar certo, é esse cara, essa mulher, essa família. Porque família tem tudo. Mas as fontes são contaminadas. E uma fonte contaminada estraga com tudo. Uma voz clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. É hora de preparar o caminho para o que Ele vai fazer. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Porque Ele não vai agir onde a coisa está bagunçada. Olha a promessa dele: todos os vales serão levantados. Todos os vales serão levantados. Talvez hoje seja um vale que tem tudo para ser erguido, mas por conta das fontes contaminadas, não sofre a promoção, a honra, a exaltação. É o potencial frustrado. Todos os montes e colinas serão aplainados, que fala exatamente dessa arrogância, desse sistema sem Deus. E muitas vezes o que está dentro de uma pessoa é um monte que ela levantou, que precisa ser aplanado. Porque Deus é quem levanta. Mas como que Ele vai levantar aquilo que só tem amargura e contaminação? Os terrenos acidentados se tornarão planos. E não é o que a gente vê, um monte de terrenos acidentados, vidas acidentadas, quebradas. As escarpas serão niveladas. E aí, então, o que vai acontecer? A glória do Senhor será revelada. E juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Não é a Cléo que fala, é o Senhor quem fala. Jericó foi protagonista de muitos milagres. Não só aqui, nos dias de Eliseu, mas nos dias de Jesus. Ela inaugurou um novo tempo após Elias ser levado. E Deus quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Através da cura de Jericó. Com tantos lugares, não é? Mas o Senhor vai lá e pega logo a Jericó para transformar e mostrar o que Ele pode fazer. O nosso desafio é ouvir e obedecer. Eliseu, ele buscou a unção e a continuidade espiritual. E eu creio que Deus está nos dando uma unção que começou na segunda, para restaurar a cana quebrada e o pavio que fumega. Porque o que tem de cana quebrada aqui e pavio que fumega, mas a unção Ele já derramou. Não quebrará o caniço quebrado e não apagará o pavio que fumega. Com fidelidade fará justiça. Não quebrará o caniço rachado. Jesus trouxe a palavra de Isaías, garantindo que você pode ser uma cana quebrada, meu filho, mas Deus vai te restaurar. Você pode ser um paviozinho que só está fumegando. Já viu aquele paviozinho que está só fumegando? Parece que não vai ter uma chama. Não tem como, só está fumegando. Mas esse pavio que fumega não vai apagar. Você pode estar... É a cana quebrada e o pavio que fumega. Mas Deus está dizendo, não apagará o pavio, até que Ele leve a vitória, a justiça. Deus está falando de restauração, de consolo. É disso que Ele está falando. Mas Ele nos dá uma escolha.
que eu vou fazer com o que eu estou recebendo? Eu vou ficar aqui apresentando mais uma desculpa, igual... Gente, é muito engraçado, né? Os pastores que fazem, os líderes que fazem atendimento, vivem isso direto. A pessoa marca um atendimento e ela vem, ela fala, às vezes por 2 horas, de outra pessoa. Porque, na verdade, isso é comprovado. O que te incomoda no outro, o que te fere no outro, é porque, na verdade, existe em você. Você fala de algo que te incomoda porque, na verdade, isso existe em você. Mas é mais fácil apontar todo o problema da minha vida no outro. Então, a pessoa passa o atendimento inteiro falando do cônjuge, falando do pai, falando da mãe, falando de tudo. Não estou dizendo que não tenham, que eles não... Talvez em partes tenham razão, mas, na verdade, você vê que a boca fala do que está cheio o coração e mostra qual é a perspectiva da pessoa. Queridos, problema não é o centro, nem pecado pode ser colocado no centro. Cristo tem que estar no centro. E quando você coloca o problema no centro, ou o pecado no centro, você não sai, você nunca vai ser curado. Nunca. Quando você enxerga o grande problema da sua vida no outro, significa que as suas lentes estão... Você precisa trocar os óculos. Porque o que tanto incomoda você é porque está em você. Porque, preste atenção, não é, eu já falei 1 milhão de vezes, vou repetir, não é o que os outros falam sobre nós que nos incomoda. É o que nós sabemos sobre nós. Então, quando o outro fala, é a sensação de que fomos descobertos. A coisa mais gostosa, você sabe que você já saiu daquele nível que você está liberto, é quando o que falam não mexe mais com você. Sua vida você vive normal. Quando o que falam mexe com você, tem a ver com você. Não tem a ver com o que ele falou. O que incomoda você numa outra pessoa é o que existe em você. Gente, isso aí, eu não sou psicóloga, psiquiatra, mas eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos. E meu conhecimento, além, é empírico, é pela experiência, de lidar com pessoas, gente, sabe, desde o lado de fora, a parte interna. Quantas vezes você vê uma pessoa que ela está no púlpito e ela está doente. Ela está oprimida. Ela precisa urgentemente parar e buscar cura para a fonte, para curar essas fontes contaminadas. Tem gente que ele tenta passar uma segurança e a pessoa bem resolvida e vender a imagem de que tudo com ele está assim, perfeito. Mas, na verdade, o que está por trás disso é um orgulho. É uma insegurança. Mas ele não tem dificuldade de apontar o dedo para os erros dos outros. É uma pessoa que está ferida, que
está doente emocionalmente, que tem fontes contaminadas, que precisa ser curada. Então, isso dá muito assunto. Eu estou na lida a vida toda. É o que eu faço. Então, você estuda o ser humano. A pessoa pode ter um diploma, mas às vezes ela não tem experiência que a gente tem com gente. Que a igreja é uma escola para entender o ser humano. Você, com a palavra, com o entendimento da palavra, já de cara você vê qual é o problema ali. A pessoa passa uma vida inteira, ela vai falar, ela vai trazer o passado inteirinho para você, apontando aquele problema, mas quando uma coisa já foi curada, você está bola para frente. Você vai olhar e ainda vai agradecer. Um marido ruim, você vai dizer assim, não, ele não foi ruim, não. Ele foi muito bom esse cara, porque sem ele eu não tinha chegado aqui. Sem ele. Ou aquela mulher difícil. Quando você tem a perspectiva certa, e você usa aquilo que está na sua vida da maneira certa, você vê que às vezes Deus vai permitir situações na sua vida que de forma nenhuma você romperia como você rompeu através daquele problema. Eu poderia ficar aqui dando o meu próprio testemunho sobre várias situações, apontar várias, que não tem como esta pessoa que está aqui existir sem toda essa história, sem esse contexto. Então, as coisas que vieram para me matar me deixaram mais forte. As coisas que vieram para me atrapalhar e para pesar a minha vida me fizeram levantar e romper. Então, algumas pessoas deveriam agradecer as situações que aconteceram com elas, porque elas não se tornariam quem elas se tornaram sem isso. Elas se tornaram por conta das pressões, da forma como elas foram forjadas, os problemas forjaram a vida delas. Então, às vezes, quando você para e olha para a sua vida, assim, pensa assim, espera aí, aquilo que veio... Gente, José, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Sem os irmãos, foram os irmãos usados. Eles queriam matar, eles queriam fazer o mal mesmo, tá certo. A intenção, o próprio José fala, a intenção era péssima. Mas, na verdade, havia um projeto de Deus que foi me colocando cada vez mais perto do meu destino, cada vez mais perto do meu destino. Então, às vezes, aquilo que você olha assim para a sua vida e pensa assim, não, essa pessoa, isso aqui, mas será que não foi exatamente aquilo que deu um start em você, que te levou a ver coisas, a romper e a se levantar com uma força que talvez de outra maneira você não teria se levantado? Gente, eu tenho assim, às vezes eu paro e eu começo só a agradecer por coisas que eu vou me lembrando da infância, da adolescência, juventude, de todos aí os períodos, né, da minha vida, e eu vou lembrando daquilo e pensando, olha, foi difícil, mas isso me forjou. Isso me fez sair.
Eu me lembro de uma vez que o Senhor me deu, porque Deus, Ele vai te dar visões e falar com você dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, dentro daquilo que você vai entender. E eu me lembro, eu me ver um dia, ele falou exatamente dentro de um contexto que ia me chamar a atenção. Então, aquele cavalo era como se fosse uma égua muito bonita, mas ela era indomável. Mas pensa uma égua que tinha, sabe, bonita, com aquela anca, ela era toda branca, com aquela crina maravilhosa. E eu fui entendendo. Eu não vou nem entrar muito nisso, porque eu quero continuar na palavra, mas para ilustrar para você. Eu era como aquele animal, bonito, com potencial incrível, mas indomável. Na imagem, eu era indomável, não tinha como me domar. E o Senhor ele estava me ensinando que para que eu ia servir. Se eu não pudesse carregar ninguém, se eu não pudesse ser montada, se eu não pudesse... Quer dizer, como é o contexto de um animal como aquele. Para que eu compro um cavalo? Por que você vai ter um cavalo? Você não pode montar, você não pode nem chegar perto do bicho. A coisa mais gostosa que tem é você ter um animal bem domado, e você sabe que um animal é domado, bem domado, não é quando ele dá a pata dianteira, é quando ele dá a pata traseira, porque um animal, um cavalo que não é bem domado, tenta passar atrás dele, ou pegar a pata traseira dele, o que te acontece? Ele vai te dar um coice que ele te mata, ele quebra a sua cabeça, ele mata você. Mas quando um cavalo é bem domado, você chega nele, você só vai isso aqui, ele dá a patinha para você, traseira. Você fica atrás dele, você mexe, abraça a anca dele e ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele não vai te dar um coice. Ele é o mesmo animal. Ele tem força para te dar um coice e te matar. Mas ele não vai fazer, porque ele é bem domado. Porque ele está servindo ao papel dele de animal. Ele é para isso, o animal. Um cavalo, ele foi feito para isso. Eles eram como os carros, eles levavam os carros, eles eram o meio de transporte das pessoas. E o Senhor me mostrou aquele animal tão bonito, com potencial incrível, mas selvagem, que precisava ser controlado, precisava ser domado, precisava ser curado. Porque, na verdade, o animal, ele é daquele jeito porque ele tem medo. Ele não quer aceitar, ele acha que ele ser subjugado é a pior coisa do mundo. Então, ele não vai deixar você montar nele, você chegar perto dele. E dependendo do animal, ele pode te morder. Uma mordida de um cavalo arrebenta com você. Ele pode morder você, ele pode dar uma cabeçada em você que te joga longe. Quem lida com animal, com um cavalo, por exemplo, sabe que ele pode tudo, se ele não tiver domado. Ele te dá uma cabeçada que você machuca, ele dá um coice, ele pode partir para cima de você e te pisotear. Ele pode se tornar uma máquina de matar, como também pode se tornar um instrumento de bênção, de transporte, de alegria, de muita coisa maravilhosa. Só quem já cavalgou sabe o que é estar em cima de um cavalo. Quem nunca precisa viver essa experiência.
Ela é maravilhosa. Ele vai apartar uma vaca, ele vai para o meio do... Ele entra. Um cavalo bem domado é um espetáculo. Ele é uma máquina de trabalhar. Ele é uma ferramenta importantíssima para quem lida com a pecuária. Mas sem domar, não serve para nada. Não serve para nada. E ainda é um perigo. Ele pode... Ele, sem ser domado, ele pode machucar os outros cavalos. Ele morde os outros cavalos, ele machuca os outros que são domados. Por quê? Ele precisa ser curado, ele precisa ser domado. Ele não vai prestar, você não vai poder deixar um cavalo sem doma no meio de cavalos domados, você não vai poder deixar um cavalo... Uma criança chegar perto nem pensar. As fontes do coração. E é impressionante, você tem que ganhar o coração do cavalo. Você ganha, ele tem que entregar o coração dele para você. De tal maneira que você chega perto, ele já para. Você vira, ele te segue, sem você prendê-lo, sem nada. Ele responde a pequenos movimentos que você faz. Coisa leve, você não põe a mão nele. E ele para. Por quê? Ele está sarado. Ele está curado. Agora, a escolha é nossa. Porque nós somos racionais, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu posso escolher permitir que o Senhor faça uma obra na minha vida. Quando Noé saiu da arca, ele não ficou lá chorando os mortos, ele foi levantar um altar para o Senhor. Alguns continuam chorando os mortos. Mas nós precisamos levantar um altar para o Senhor. A Bíblia diz... do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Pois ele foi quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá subir? Presta essa pergunta. Quem poderá subir o monte do Senhor? Queridos, nós vivemos um tempo de muitas transformações. Fontes artificiais, fontes de prazer, de prestígio, de imagem. Mas são como as fontes de Jericó, não produzem vida. A identidade, o sal, nós somos o sal da terra, que é a identidade de Cristo em nós. É o sal da palavra. É Cristo no centro, e não o problema, e não o pecado, e não a ferida. Porque tem gente que vive em torno da ferida. O que me fizeram, o que não fizeram. Eu não vou voltar, é o que eu acabei de falar. O cara marca um atendimento, ele fala do outro. Se ele ficar 2 horas com você, ele vai falar do outro. Quer dizer, ele não vê que ele está falando mais dele do que ele imagina. Quem subirá? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro e ações puras. O que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Não recorre aos ídolos. Meu Deus, está assim de ídolos, os ídolos modernos. Ídolos modernos. Gente, o vitimismo é um ídolo moderno. É um ídolo moderno. Mas tem muitos ídolos. A hedonia é um ídolo moderno. E assim vai. O prazer.
Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele, essa pessoa aqui, receberá bênçãos do Senhor. Quem que vai receber as bênçãos do Senhor? Quem? Mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Receberá o quê? Bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face. Não estão aqui só pelo pão, não definem a vida pela necessidade, pelo amor de Deus. Abraão recebeu uma palavra, 7 promessas. Abraão sai, chega em Betel, levanta um altar. A vida está caminhando maravilhosamente. De repente, você já percebe que tem alguma coisa estranha, ele desce para o Negueb. Para que ele desceu para o Negueb? Do Negueb, ali vem uma fome terrível, ele desce para o Egito. E ele define a vida dele pela necessidade. E agora o que é pior, ele tenta manter uma atitude errada à base de mentira. E meu querido, quando o faraó está repreendendo uma pessoa, a mula está repreendendo o profeta e o galo está tendo que cantar para o homem de Deus ouvir, você saiba que a coisa está feia. Pois o Abraão foi repreendido pelo faraó. Porque havia uma mentira. E o que você vê ali? O que aconteceu com aquela decisão? Causou o quê? Sara foi para a cama do faraó, Agar foi para a cama do Abraão. Ali você vê uma aliança com o Egito, porque uma decisão errada foi tomada. Uma decisão errada foi tomada pela necessidade. Quem só busca a Deus pelo pão. Agora Deus dá uma nova oportunidade, trata com o faraó. Faraó entrega a Sara. Ele volta, fica andando de lugar em lugar. E quando que ele se encontra? Quando ele volta para o primeiro altar. Lá em Betel, casa de Deus, que ele tinha altares para se nortear. E aqueles que nem têm altares para se nortear, porque ele nunca parou para levantar um altar. Aliança com o Egito é problema. E a aliança foi feita com o Egito. E olha a problemática do mundo até hoje. Porque a decisão que você toma não afeta só a sua vida, afeta tudo ao seu redor, a sua descendência. Quem busca a face, a tua face, não pelo pão. Tinha aquela turma que só buscava Jesus pelo pão multiplicado. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se as portas, é hora de abrir as portas do coração. Abram-se portas antigas, é hora de abrir portas antigas para serem curadas. Tem coisas que estão lá doentes, mas você fechou e acha que só fingindo que aquilo não existe, não lidando, a vida vai andar e não está andando não. É hora de abrir as portas, e portas antigas. Para quê? Para que o Rei da Glória entre. Porque quando o Rei da Glória entra, a cura acontece. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, valente. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor, Senhor. Ele é Senhor, Senhor, meu Senhor. Ele é forte. Então, minha referência é Ele. Ele é meu Senhor, Ele é forte, Ele é valente. Então, como que eu,
devo ser forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Ele nunca sucumbe às guerras. Ele é valente nas guerras. Ele enfrenta as guerras que tem que enfrentar. Abram-se as portas. Ele repete, o salmista, abram-se as portas antigas. Vamos curar isso aí para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele repete, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Passou da hora de alguns transicionarem, atravessa logo o Jordão, não dá para ficar do lado de cá. Ou você entra para valer, ou você vai perder seu destino. Queridos, quando eu leio esse texto aqui, durante o reinado de Acabe, levantou um cara tão obstinado em relação à palavra do Senhor, e foi se meter num negócio, que foi a reconstrução de Jericó. Ele passou por cima de uma palavra. Aí, deixa eu ler para você e te perguntar, olha aqui, ó. Aí chega um Riel para eu atender. Morreu o filho mais velho, morreu o filho mais novo. E ele vem e diz assim para mim, então, bispa, eu sou Riel, e o seguinte, meu filho mais velho está nessa situação, meu filho mais novo, ou morrer, ou está não sei aonde, está fazendo não sei o quê, uma destruição. E eu não sei o que está acontecendo, por que eu estou vivendo isso? Vamos ao texto. Durante o seu reinado, Riel de Betel, ó de onde o cara era, casa de Deus, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa do seu filho mais novo, Secube. De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado, de acordo com a palavra que quem tinha falado? De acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Lembra que quando Jericó foi destruída, Deus levou Josué liberar uma palavra. Quem tentar reconstruir Jericó vai ser à custa do filho mais velho e à custa do filho mais novo. Eu vou mexer com a sua descendência do começo ao fim. Com a sua descendência do começo, do maior ao menor, do começo ao fim. Eu vou destruir com o seu primogênito. Eu vou destruir até com a última parte da sua descendência. Aí a Bíblia vem e diz assim, se você fizer isso, vai ter essa consequência. Se você fizer isso aqui, você vai ter essa consequência. Aí você, isso é bobagem, isso foi há muito tempo. Isso é uma bobagem. Eu lá vou me preocupar com isso. Com tantos projetos, o cara foi exatamente se meter num projeto que tinha uma sentença, uma palavra liberada. Não mexe com isso, que isso vai ter problema. Você vai ter problema com isso. Você vai ter problema na sua vida. Ele simplesmente deixa o coração dele ser tão obstinado, tão envenenado pela incredulidade, pela teimosia, pela dureza, que ele vai lá e mexe numa coisa que já tinha uma palavra que foi liberada. Não mexe que você vai ter problema. Aí, como que eu vou atender o Riel? Então, bispo, eu não sei por que minha vida está assim. Aconteceu isso com meu filho mais velho, com meu filho mais novo. Riel, isso aqui não aconteceu do nada. Não, bispo, porque eu não sei. Riel, qual o princípio que você quebrou? Isso aqui não aconteceu do nada, Riel. Vamos fundo. Vamos abrir portas antigas.
Vamos mergulhar fundo. Qual é o princípio? Qual princípio você quebrou? Para que isso esteja acontecendo. Porque isso aqui aconteceu do nada. Um princípio foi quebrado. E quando um princípio é quebrado, ele vem com tanta violência que ele quebra tudo na sua vida. Não adianta fingir. Mas é o que eu te falei, você precisa... Esse é o tempo em que você precisa olhar as fontes. Porque essas fontes contaminadas estão por aí, vão distrair você. Esses chocalhozinhos que estão aí. O povo de Deus precisa de uma palavra profunda, que cura, que vai na raiz do problema, que abre portas antigas para que Deus possa entrar. Porque eu quero novas portas, novas portas. E às vezes Deus está dizendo, não, antes de eu te abrir novas portas, você vai ter que abrir aquela porta antiga para eu poder entrar. Eu não entrei lá. Não tem cura lá. Não é porque você enterrou um negócio que ele está morto. Às vezes tem gente que enterra vivo. Ele guarda coisas, ele trancou lá, esquece, mas aquilo está mais vivo do que nunca. Ela quer ignorar, ela não quer tomar consciência que aquilo está contaminando toda a vida dela. Ela não quer. Queridos, demônio é só febre. Demônio é a febre. Demônio é colateral. Senão nós vamos ficar aqui expulsando capeta. Até quando? Alguns já mal um pouco perde os cabelos da cabeça. Vai ter que fazer um implante capilar de tanta mão na cabeça e unção. Está provado que é um princípio quebrado. Qual o princípio quebrado? Qual a consequência que foi ignorada? O que foi semeado para que uma colheita ruim chegasse? Alguns estão vivendo consequências de princípios quebrados. E é preciso discernir a fonte do problema. A pergunta é: que fonte que esta pessoa bebeu para estar vivendo morte e esterilidade? Que fonte que essa pessoa bebeu para estar vivendo morte e esterilidade? Porque às vezes a esterilidade está lá, a morte emocional, já uma angústia, sabe, como se fosse um estado depressivo. Não é normal você chegar aí, para. Tem umas fontes contaminadas aí, tentando convencer o povo que isso tudo é natural, eu não sei, para. Não é. O problema de Jericó eram as fontes contaminadas. Curou as fontes, curou tudo. A esterilidade, ela é tratada na Bíblia como um problema espiritual. Terra estéril, úteros estéreis, animais estéreis, faz um levantamento. O Senhor diz, não vai ter animal estéril, não vai ter mulher estéril, não vai ter terra estéril. E quando a Bíblia fala, e a terra estava seca, e a terra estéril, o útero seco, você chega perto, tinha um problema espiritual. Às vezes tem gente que bebe de fontes, sabe, é a
é a fonte contaminada da murmuração, do questionamento, da revolta interna. E ele não para ver que isso não está normal. As lentes que ele usa. Não está certo. Uma pessoa que vive julgando naquela malícia, aquela coisa, gente, isso é insuportável. Não sei como é que uma pessoa consegue viver assim. É sempre. O negócio é tão sério que ela está na igreja. Ela é capaz de ser tão roubada, dela botar ela acreditar na maior mentira de Satanás. Que o pregador preparou uma mensagem para ela. Olha o tamanho do autocentrismo da pessoa. Olha o tanto que ela é ela, o mundo é ela. Olha o tamanho da malícia. E quase é uma mente débil. Imagina o nível já de contaminação que essa pessoa precisa ver, que ela está sendo roubada. Terrivelmente roubada. Porque Deus está falando com ela, mas ela prefere acreditar nas mentiras de Satanás, que alguém ficou lá planejando, né? Vamos planejar para falar isso, para pegar ela, para fazer aquilo. É o que a pessoa cria na cabeça dela. É um trem que só Satanás para explicar, só a fonte é Satanás. Ela não é curada, porque ela não quer ser curada, ela diz que quer, mas ela prefere acreditar incredulamente, olhar com a ferida dela, com a malícia, com o julgamento, que não é Deus não é Deus não. Como que você vai ser curado se você acha que a palavra que está indo para você é do homem, criatura de Deus? Como é que uma pessoa vai ser curada se ela não acredita na palavra que está sendo pregada para ela? Eu abri a minha Bíblia e vi uma palavra que já veio outras vezes, eu achar a Bíblia tá viciada, já foi muito aberta aqui, não é Deus, não. Não, o sujeito pode ser tão roubado, ali na ponta, na beirada da cama dele. Ele sai, está em jejum, vem para o culto, está aqui, está na transmissão e está sendo roubado. Porque essa é a cabeça maliciosa dele. É tudo aquela coisa, é ele. Estão tentando me pegar, e é para mim. E estão tentando me pegar, e está falando contra mim. E está falando... Ai, acorda. Você é importante, mas, por favor, existe vida além de você. Nossa. A pessoa tem que entender, olha, você é importante, Jesus te ama, mas... acredite, você não é o centro da vida das pessoas. Até porque, então você não pode ficar, eu digo para você de todo o meu coração, eu amo você, quero você comigo, mas se um dia passar pela tua cabeça que a minha palavra não provém de Deus, mas da carne, não fica aqui não, porque você vai ser roubado. Não fica não. Você não acredita. Você não acredita que é pelo Espírito que eu estou aqui? Você está sofrendo perda de vida. E eu não quero que você sofra perda. Não é por mim, não, é por você. Porque não vai afetar a minha vida. Eu vou continuar pregando, você acreditando ou não ser de Deus. Se é pelo Espírito. Mas é a pessoa que está sendo roubada, porque a fonte está contaminada. E contamina tudo. Coração contaminado contamina tudo. Contamina os outros. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. A raiz de amargura, a Bíblia diz, contamina tudo, vai contaminando tudo. Contamina pessoas, contamina lugares. Então, a gente tem que descobrir qual é a fonte. Qual é o princípio quebrado.
Chega de expulsar moscas. Você sabe por que é expulsar moscas? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e honra. Aí você pensa assim, mas espera aí, o que é expulsar mosca? Por que essa mosca contaminou o perfume? Porque ele ficou destampado. O problema não era a mosca sobrevoar. É o perfume estar destampado. Se você ficar descoberto, sempre terão aves de rapina. Lembra do Abraão no sacrifício dele? Sempre terão moscas sobrevoando. Mas você tem que estar coberto. Porque se deixar destampado, vai cair lá dentro e vai contaminar tudo. O que era para ser um aroma agradável, agora tem mau cheiro. A verdade é que, em muitos casos, a questão não é ficar lidando com demônios. É preciso restaurar princípios. Até porque, queridos, a nossa luta é de princípios. Eu não sou contra pessoas, partido político. Minha guerra é de princípios. Nós vivemos uma guerra de princípios. Princípios e valores. Então, Jericó simboliza um potencial frustrado. Há muita gente com grande potencial, mas que não frutifica, porque está doente internamente. E você tem que parar agora e lembrar que desobediência gera morte, mas obediência gera vida. Às vezes o discurso é lindo, parece ser com base no princípio, mas é com base na amargura. E Deus está dizendo aqui, é hora de colocar sal, de ir na raiz dos problemas. Deus quer transformar um campo derrotado num campo de testemunho, uma vida derrotada numa vida que vai testemunhar e mudar corações, como foi aqui em Jericó por meio de Eliseu. O que era maldição se tornou um campo de graça. Deus continua transformando as nossas desgraças em troféus de graça. Jericó representa traumas, amarguras, crenças erradas, feridas, contaminação que adoece as fontes do coração. E é hora de jogar sal nisso aí. Jesus tem que ser colocado no centro. Chega, e eu falo isso para líderes, para obreiros, para todo mundo, chega de ser um sino tocando e nada mais. Nós temos que ter algo mais profundo dentro de nós. Eu não aceito ser um sino tocando, como um barulho só, sabe? Eu quero ser uma fonte de vida. Eu quero ser uma fonte de vida, até porque eu vou falar igual a Madre Teresa. Um dia alguém falou para ela assim, eu não faria isso aqui por dinheiro nenhum, vendo ela lavar as feridas dos leprosos. E ela falou, eu também não. E eu falo a mesma coisa. Gente, o que eu faço, eu vou falar por mim. Só com a pessoa que eu sou. Com a visão de mundo que eu tenho. Porque eu adquiri uma cosmovisão bíblica. Tudo que eu vejo com o olhar da Bíblia. E é por isso que eu sei facilmente dizer não ou sim para as coisas. Mas eu não faria o que eu faço jamais por dinheiro nenhum na minha vida. Por isso que quando alguém fala essas bobagens, sabe, eu olho e falo assim, eu tenho misericórdia, porque é a cultura, é a cabeça, é a amargura falando. Tem todo tipo de gente. Na Bíblia tem todo tipo de profeta, reis. Mas tinham pessoas que viveram para algo que foi muito maior do que elas. Não.
Não, não. Dinheiro, eu já falei para você, que não é difícil de ganhar. Se você tiver a cabeça, a mentalidade certa, dinheiro não é difícil de ganhar. Então, meu filho, se você não tiver, por isso eu aconselho você, não faça um negócio por dinheiro, nunca faça algo por dinheiro. Nunca, não faça. Se você está num emprego que você não gosta, sai disso. Se você está lá só por causa de dinheiro, vá cumprir com a sua missão, descubra para o que você nasceu e se joga naquilo, porque dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Por isso que eu digo para você, eu jamais faria o que eu faço por dinheiro, porque dinheiro é consequência, isso é missão. Isso é missão. Se eu não tivesse um chamado e eu tivesse assim, uma convicção absoluta do chamado, você pode ter certeza que eu jamais. Porque tudo que eu, na minha vida, que eu não queria, Deus me botou. Porque esse animal que não quer ser domado, ele vai te colocar exatamente numa condição onde você vai ser domado. Então, você imagina alguém que tem uma autossuficiência, que não quer, não se meta na minha vida, não venha dar palpite, não venha dizer o que eu vou fazer com o meu dinheiro, o que eu não vou fazer, não se meta ou não tem. E aí você está num lugar de visibilidade, onde as pessoas acham que elas têm o direito de dizer o que você deve ou não deve fazer, e onde você está isso, quem você é, elas dizem o que você é por dedução, por maldade. Então, se você não tiver um chamado, algo muito profundo dentro de você, uma convicção de Deus, é óbvio que você não vai ficar. Até porque uma coisa eu tenho absoluta certeza, eu jamais me venderia para fazer um negócio que eu não acredito. Eu só faço o que eu acredito, até quando eu era ímpia. Até quando eu era ímpia. E ímpia mesmo. Eu me lembro de ter isso dentro de mim. Não. Se eu peco por convicção. Você não vai fazer um negócio que você não acredita. Então, a pior coisa que tem é uma pessoa se vender. Ela está fazendo um negócio que ela não acredita, que aquilo não está nela, que não tem verdade, que ela não... Isso é o que eu falo, pergunto para esses pastores, eu falo o tempo todo em reunião, rapaz, você não pode cair pela necessidade, você não pode cair com medo da vida, escondido da vida. Seja um obreiro externo, seja um pastor externo, vá ajudar de outra maneira, mas vá viver seus projetos aí fora, porque se você está aqui, se você está aqui, você tem que saber o que isso exige, tem a liturgia do cargo. O que se exige? Qual é o padrão? Porque a unção que te levanta é a unção que pode te matar. O altar que te dá vida é o altar que suga até a sua última gota de vida. Você acha que uma pessoa fica mais de 12 horas em pé, sem comer, sem nada, ungindo, ouvindo uma pessoa por pessoa, ungindo, trabalhando, arrancando todas as cargas delas? Se não tiver uma unção do Espírito que transcende a vida dela, que vai além dela, e se acha que Deus vai operar na vida de uma pessoa que não acredita nisso, se você não acreditar, você desfalece nas 2, 3 primeiras horas. Quando você faz um negócio que você acredita, que você está alinhado com o Espírito, aquilo é confirmado pelo céu. Aquilo é confirmado. Mas quando você se vende como uma prostituta, a Bíblia fala, como uma prostituta que se vende, porque estar aqui e não acreditar no que você está pregando e falando é se fazer uma prostituta. Eu estou aqui por causa do quê? Porque eu estou com medo da vida? Por causa do quê? Por causa de algum...
Tem gente que tem a cabeça miserável. Eu tenho cabeça grande, meu filho. Dinheiro eu ganharia fora. Aqui eu só dou. Seja ridículo. Então, para. Eu tinha o meu projeto de ser a maior financiadora do reino e fui. Porque no início quem manteve esse ministério fui eu, com a graça do Senhor. Ninguém nunca perto de mim passou necessidade. Eu desafio uma pessoa que esteve perto de mim. Tem gente que às vezes você vê, às vezes a pessoa dá um testemunho como se ela simplesmente caiu do nada naquilo lá. Para mim não tem problema nenhum, eu só sei o seguinte, que ninguém nunca que esteve perto de mim, eu nunca deixei de ser uma alavanca para ela ir adiante. Porque eu fui acreditando nesses princípios. Você vai receber o que você planta, você recebe o que você dá. E quando você entende esses princípios, você não vai saber, você não consegue viver de outra maneira. Você precisa acreditar no que eu estou pregando para você. Porque ninguém cura o que considera ser incurável. Se eu considerar algo incurável, eu não consigo nem orar por isso. Se você considerar a sua vida incurável, isso aqui, ó, é como vento, é como neblina, não vai funcionar em nada. Se alguém ora por você, se eu orei por você, você passou aqui na fila na segunda-feira, na terça, na verdade, a maioria, e você saiu daqui e não segurou isso com a força da sua vida, se você não acredita que algo pode ser curado, ser incurável, lembra do vale de ossos secos, o profeta respondeu para Deus, tu sabes, Senhor. Então, hoje é dia de você descobrir o que são essas fontes contaminadas. É hora de trazer o sal da palavra, é levar esse pensamento cativo a Cristo. Chega de resistir à mudança e manter o que é velho na vida. Tem um versículo que diz que tem que tirar o que é velho para o novo entrar. A verdade é o fundamento da libertação. Eu preciso parar e não ignorar a verdade, e não esconder a verdade, e reconhecer, e o que está desconhecido, pedir revelação. No episódio, naquele evento de águas de Mara, Deus mandou o Moisés jogar usar o princípio da cruz. A estratégia ali foi aquele galho, aquele madeiro, para as águas serem curadas. E hoje o Senhor está aqui falando comigo e com você. O que nasce da presença de Deus e da palavra permanece. É dia de reconciliação com Deus. É hora de endireitar o caminho do Senhor. É hora de jogar sal nas fontes contaminadas. É hora de você buscar discernimento para as fontes vazias que não trazem vida. É hora de você abrir as portas antigas e deixar o Rei da Glória entrar. É hora de você analisar com muita sinceridade quais os princípios que foram quebrados. Lembra de Riel. Se você é um Riel, olha o que tem acontecido na sua vida. Encara que um princípio foi quebrado e vamos restaurar. Nós estamos aqui hoje para quebrar essas sentenças, para encerrar com essas contaminações, para endireitar o que está torto. Você não pode ignorar esta palavra na sua vida, porque é Deus falando com cada um aqui o que Ele quer fazer, o que Ele está pronto, aliás, o que Ele começou na segunda-feira.
para que você não entre no ano novo do mesmo jeito. Não adianta, seu problema não é financeiro, não é sentimental, não é teu marido, não é tua mulher, não sei o quê. Deus deixou claro. Tem fontes contaminadas. A sua esterilidade, eu vou voltar nisso. Tem esterilidade que você pode, meu filho, fazer de tudo. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu me lembro do caso de uma mulher, uma crente de Araque. Uma mulher que adorava dizer que ela era profeta do Senhor, que ela era isso e aquilo. Mas uma pessoa, se ela tivesse que mentir, ela mentia. Ela era falsa. No altar era a voz de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. E aí você lembra da igreja de Tiatira? Eu tenho contra você que você tolera Jezabel, era o espírito de Jezabel. E eu vou adoentar ela e lidar com os filhos dela. Eu vou matar os filhos dela. Ela estava trazendo morte para os filhos e para toda a igreja. E a correção foi para o líder da igreja, o anjo. Você está tolerando. Eu tenho contra você que você tolera o que você não pode tolerar. Pois bem, aquela mulher atraiu o comportamento dela de lidar com coisas sagradas e ter um coração contaminado. Ela tinha 3 filhas, as 3 filhas casadas, 2 já pensando em adotar. Porque não geravam por nada. E um dia veio a palavra. Exatamente essa palavra. E o Senhor mostrou que ela era a causa da esterilidade da família dela. Das filhas dela. Ela lidava no altar, mas ela vivia em rebelião com a liderança dela. Ela tinha amargura. Ela tinha o espírito de Absalão. Ela tinha uma rebelião velada. Ela não tinha uma coisa escancarada. Ela não falava mal do líder, mas ela trabalhava por trás. E aquilo secou, porque o frutificar, meus queridos, é bênção de Deus. Quando o céu cerra, você tem que ir mais fundo. Vamos sair desse campinho natural, onde se explica tudo. Ai, porque foi isso? Ai, porque isso? Ai, porque o médico disse, ai, porque não sei quem. Eu sei o que o Espírito está dizendo. Eu sei que Ele está chamando pessoas para áreas profundas. Vá mais fundo. Você precisa se aprofundar. Porque tem fontes contaminadas, tem corações contaminados que estão trazendo esterilidade. E alguns literalmente. E a fonte, a causa, é a fonte contaminada. Abre o leque. Porque às vezes já se fez de tudo. Tem gente que já fez de tudo, só não fez uma coisa. Não foi na fonte? Jogar o sal. Enquanto você não for na fonte, jogar o sal, não vai ter cura. E as mortes e a esterilidade vai continuar acontecendo. Você não vai ver frutificar. Você tem a promessa.
Você tem a promessa. Ei, a descendência de Abraão não tinha promessa? Por quê que as mulheres da família eram estéreis? Mas, na casa de Abimeleque, quando a esterilidade, todas aquelas mulheres, as mulheres de Abimeleque geravam, de repente veio uma esterilidade que ninguém gerava um filho. Foi por quê? Porque ele estava com a Sara. Quando ele devolveu a Sara e o Abraão orou, as mulheres voltaram a gerar. Tinha uma causa, a quebra de um princípio. Quando a Raquel parou de espernear, o Senhor se lembrou dela. Quando ela liberou a amargura. Então você vai vendo que a promessa estava lá. Você vai ser pai de multidões. E agora, o filho casa com a mulher estéril. O neto tem uma mulher estéril. Aí você vai vendo esterilidade. Peraí, mas não tem promessa? Tem promessa. A palavra foi liberada. Está lá, ela não volta vazia. Para cada promessa já tem um sim, um amém. Mas Deus não pode fazer enquanto as fontes não forem curadas. Amém?